há 3 anos atrás, quando eu comecei esse programa da Indústria 4.0, eu não tinha muita informação de como implementar isso na prática. Então, isso foi uma motivação para eu começar a pesquisar mais sobre esse tema e, a partir daí, entender como que eu poderia fazer isso dentro do meu dia a dia de trabalho e como eu poderia colher os benefícios da Indústria 4.0. Por isso, eu decidi também voltar a estudar e fazer esse mestrado e pesquisar muito mais sobre esse tema. Tá ok? E eu gosto sempre de começar a minha apresentação, eu gosto de trazer aqui uma coisa bem legal, que é falar sobre sonhos, tá? Vamos lá. Eu gosto de falar sobre sonhos, porque os sonhos, eles são motivadores de muitas coisas. Se você parar para pensar, as grandes descobertas, grandes realizações, cura de doenças, todas elas foram motivadas por sonhos. E esse sonho ajuda a gente a sair de uma zona de conforto e buscar os nossos interesses, em buscar as nossas realizações. Por isso que eu gosto de falar de sonho. E quando eu sempre penso nisso, em pessoas que buscaram realizar os seus sonhos, sempre vem na minha cabeça algumas personagens da história. Por exemplo, do lado esquerdo aqui, a gente está falando do lado esquerdo aqui para mim, o John Kennedy, e do lado direito, o Cristóvão Colombo. Só para vocês pararem para pensar, Cristóvão Colombo, ele foi sabatinado ali na Universidade de Salamanca, quando ele falou que tinha um sonho de explorar novos lugares e assim por diante. Foi taxado até como louco. Mas o grande resultado desse sonho foi que ele foi o primeiro europeu a construir a primeira cidade nesse novo mundo. Do lado aqui já, o John Kennedy, ele em 1961, ele falou para todo o parlamento americano que ele queria colocar o homem na Lua naquela década. Agora, imaginem vocês o desafio e o sonho desse homem. Quando ele falou ali para todo o parlamento americano que ele queria colocar o homem na Lua, não era simplesmente colocar ali e fazer um projeto, porque a gente bem sabe que a tecnologia que tinha disponível até então, né, a NASA tinha menos tecnologia do que hoje nós temos no nosso smartphone. Então, realmente, o desafio era grande. E ali mostrou uma grande liderança desses dois homens, fazendo com que um conjunto de pessoas pudessem seguir esse sonho e ficarem engajadas nesse mesmo objetivo e nessa mesma realização. Então, eu acho muito fantástico quando as pessoas colocam o sonho e esse sonho faz com que essa motivação ele alcance, que ele busque novas coisas, que ele vá em frente e consiga realizar todos esses sonhos. Trazendo o resultado do sonho de Kennedy, aconteceu que em 1969 o Kennedy ele colocou o homem na Lua. E o mais importante, além de colocar o homem na Lua com todo aquele programa, ele desenvolveu muita tecnologia, colocou o país em um status de tecnologia que até então não existia. E ele trouxe de volta todos esses homens com vida, fazendo assim um grande evento e marcando toda uma geração com esse feito, com a busca e a realização desse sonho. Eu gosto muito de destacar esse ano de 1969 porque outros sonhos bem sonhados aconteceram. Exemplo disso é o da Embraer e da Natura. São duas empresas onde os dois fundadores, eles sonharam e em 1969 eles fundaram essas empresas. Né? São 51 anos de história cada uma dessas empresas. E mostra que de sonhos e de começar pequeno, e por causa desse todo esse empreendedorismo que o sonho motivou essas pessoas, trouxe resultados imensos. Embraer como sendo uma das maiores empresas construtoras de avião, e a Natura como sendo uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. E agora, recentemente, com a aquisição da Avon, ela passa a ser a quarta maior empresa de cosmético, formando o grupo Natura & Co. Então, realmente, eu fico muito admirado de ver todo esse empreendedorismo que partiu de um sonho. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um trecho de um vídeo
sobre sonhos e sobre o futuro, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Só um minuto. Acabo de perceber uma falha da unidade AE-35. Vai entrar em pane completa dentro de 72 horas. Continua nos limites operacionais? Sim. Vai continuar assim até falhar. Diria que temos com certeza 3 dias antes do defeito? Sim. Os dados são absolutamente confiáveis. Nesse caso, nós temos que relatar, mas antes quero falar com o Frank, depois com o controle da missão. Me dá um indicador, por favor. Pessoal, esse filme aqui, esse vídeo, é de um filme de mais de 50 anos atrás, de Stanley Kubrick. E é o chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu gosto de destacar esse vídeo aqui porque ele traz alguns conceitos de tecnologia que até então eram apenas ficção científica e que passaram a ser realidade nos dias de hoje. Só para poder elencar aqui algumas coisas que o comandante falou aqui no vídeo. Primeiramente, a gente pode notar aqui o uso da inteligência artificial, onde o comandante ele fala ali com uma máquina e ela responde a ele dando os resultados. Uma segunda coisa importante aqui é o próprio reconhecimento de voz, né? Numa linguagem natural, ele dá as instruções para o computador e ele recebe as instruções da mesma forma em linguagem natural. Uma outra coisa aqui, não sei se vocês perceberam, mas esse computador ele estava verificando todos os sistemas ali da nave espacial. E ele fala que vai acontecer um problema daqui a 72 horas. O que significa isso? Significa que essa inteligência artificial ela já é capaz de fazer uma análise preditiva das coisas. E é uma baita de uma tecnologia hoje, e que até então, há 50 anos atrás, era apenas ficção científica. Uma outra coisa que ele fala que ele vai tomar as decisões baseadas nos dados, né? Ele fala assim, ó, segundo os dados, isso vai acontecer. Então, tem tudo a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje, que hoje, né, a gente sabe que dados, eles valem mais do que petróleo. Tanto é que as empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Amazon, Apple, são as empresas que são muito mais valorizadas hoje do que as empresas de petróleo, que até então toda essa valorização e as empresas que dominavam os maiores valores de mercado eram as empresas de petróleo. Então isso mostra para a gente que a tecnologia que antes era ficção científica, agora a pergunta é, será que ela se tornou realidade? Como que a gente pode estar inserido em tudo isso? Dando sequência aqui, eu queria mostrar para vocês que sim, essa tecnologia ela foi acontecendo e aos poucos ela foi aparecendo no nosso cenário, no nosso dia a dia. A gente já fala de inteligência artificial desde 1997, quando teve esse marco aqui, que realmente ganhou proporção e visibilidade do uso da inteligência artificial, quando o computador Deep Blue, que é da IBM, ele ganhou ali do Kasparov, num jogo de xadrez. É uma imagem bem conhecida de muitos, e um evento que ficou marcado na história, onde até então, o campeão de xadrez perdeu a partida para uma máquina. Não diferentemente disso, em 2011, o IBM Watson também venceu o desafio de perguntas e respostas, mostrando que uma coisa que até então era só ficção científica, ela passa a mudar e realmente acontecer no dia a dia das pessoas. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, alguém de vocês conhece essa foto aqui? Ela é um pouco clichê já, muitas pessoas estão usando essa foto, mas eu gosto de destacar aqui. Em 2005, essa foto é na Praça São Pedro, lá no Vaticano. E aqui é o conclave do Papa Bento XVI. O que eu queria destacar é que a mudança da tecnologia não é simplesmente só nas coisas, mas na cultura, e a tecnologia tem influenciado muito as pessoas. Porque o mesmo conclave, na mesma praça, alguns anos depois, acontece isso. O comportamento das pessoas é totalmente mudado, e o conclave do Papa Francisco, agora em 2013,
todas as pessoas estavam com um dispositivo na mão, fazendo uma foto ou um filme, ou uma imagem em tempo real. E essa imagem era mandada em questões de milissegundos para ser compartilhada para muitas e muitas outras pessoas, mostrando que o comportamento das pessoas mudou muito, né? Eu, ainda mais que sou de uma geração mais antiga, eu vi toda essa transformação, tanto na cultura, no comportamento e a transformação da tecnologia. Agora, isso transforma tudo. Transforma as pessoas, transforma a forma de trabalho, transforma a forma de fazer negócios. E o que eu gostaria de destacar nesse slide aqui é que empresas começaram a ter destaque por causa do uso massivo da tecnologia. Empresas como a Uber, Airbnb, Netflix, são empresas que usam a tecnologia de uma forma muito intensa. E o uso da inteligência artificial, dos algoritmos, ela acontece sempre nessas empresas. Para vocês terem uma ideia, a Netflix, ela sabe exatamente cada trecho, cada ator, cada cena de filme que é mais vista. E a partir desses dados, ela ajusta todo o seu portfólio, os seus novos produtos, e faz lançamentos que têm a maior chance de agradar o seu público, o seu consumidor. Então, isso realmente faz toda a diferença na hora de você planejar ou você montar a estratégia da sua empresa. E a gente vê empresas fazendo isso. Agora, quando a gente fala de revolução industrial, de indústria 4.0, a gente está falando que a gente está na quarta revolução industrial. E isso significa que aconteceram outras 3 revoluções. Tá? Só que revolução industrial, a gente não pode pensar apenas na indústria, na fábrica. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente está pensando em toda essa sociedade contemporânea, essas pessoas que vivem nesse momento. Então, o avanço da tecnologia, ela acontece também em outros setores. Por exemplo, na medicina e no diagnóstico, tem muitos avanços do uso da tecnologia. E eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, muito breve aqui, com relação à impressão dos órgãos. Um exemplo? De um estudo feito lá na Suíça, onde alguns cientistas imprimiram em impressora 3D um coração com o mesmo peso, com as mesmas características e dimensões que um coração de verdade. E ele, da mesma forma que um coração de verdade, à medida que ele recebe os impulsos elétricos, ele bombeia o fluido. O que é importante falar aqui é que ele dura cerca de 3.000 batidas ou 1h30 funcionando. E que esse coração, ele só funciona esse tempo porque chega uma hora que ele quebra, porque o material não aguenta ficar bombeando tanto tempo. Mas o que é mais importante de ver em tudo isso? É que novas pesquisas de nanotecnologia dos materiais têm mostrado que novos materiais vão surgir e que em breve nós poderemos ter uma impressão de um coração, para ser implantado nos seres humanos. Agora, imagine você ou aquelas pessoas que têm, imagine essas pessoas que têm o problema e que precisam de um transplante de coração. Isso realmente é fantástico. Muda e coloca a experiência da saúde em outro patamar. Então, quando a gente fala de revolução industrial, a gente está falando que, além de ajudar todas as empresas, os negócios, as indústrias, a tecnologia vai ajudar muito e tem ajudado bastante os setores como a saúde e as análises médicas. Tá ok? Uma outra coisa também que eu gosto de destacar é que toda essa revolução industrial tem mudado muito a experiência de compra. Tem mudado bastante isso. E um dos filmes que eu gosto de mostrar é esse aqui da Amazon Go, onde mostra um pouco desse novo conceito. O novo conceito de compras é o conceito em que você entra na loja, pega o produto e sai. E automaticamente ele vai
computando essas compras no seu carrinho virtual, tá? Não importa, né, o que você pegue dentro da loja. Você já pode sair sem fazer o checkout e a conta vem no seu cartão de crédito. Eu, quando estive em São Francisco, eu experimentei essa experiência e realmente é fantástica, tá? É muito legal esse novo modo de experiência do consumidor. Por fim, essa indústria 4.0, ela também tem alcançado a logística e os transportes. E eu gostaria de mostrar mais um trechinho de filme para vocês, tá? Aqui é um caso da OTA, uma empresa que foi comprada pela Uber. E essa empresa, o que que ela faz? Ela transporta ali, né, para Budweiser as bebidas. Então, ela sai da fábrica e leva até o centro de distribuição. E o que é mais interessante é que nessa carreta enorme, ali, ela é totalmente autônoma. Então, não precisa ter um motorista para fazer essa função do transporte. E o que é legal e a característica é que é uma carreta comum e que você coloca um acessório nela para que ela passe a ser autônoma. Essa é a grande sacada e o grande negócio dessa Otto. Tá? Assim, ela proporciona esse tipo de autonomia desse veículo autônomo. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas o motorista está ali na caçamba do caminhão não porque precisa dele, mas é porque a legislação e as leis, elas não acompanham a velocidade da inovação e da tecnologia. Então, demora um pouco para a legislação conseguir acompanhar tudo isso. Então, por causa da lei, o motorista tem que estar junto, mas não que precisa dele aí trabalhando. Tá ok? Então, baseado em todas essas tecnologias, eu queria perguntar para vocês e que vocês pensassem no seguinte: puxa, será que toda essa transformação, essa mudança, ela vai trazer impactos, ela vai trazer mudanças na nossa vida, né? Então, como eu falei para vocês, as revoluções industriais trouxeram tecnologia e impactos na vida e na sociedade de todos. E essa transformação ela é tão grande e tão veloz que as pessoas não conseguem perceber o que realmente está acontecendo em todo esse processo de mudança. E aí a pergunta que eu fiz para vocês, será que vai ter impacto na vida das pessoas, no trabalho? E a resposta é que vai, tá? Porque tem velocidade, e é uma revolução de forma exponencial, tem amplitude, porque ela atinge toda a economia, vários negócios, toda a sociedade, e ela tem um impacto sistêmico, porque ela vai transformar sistemas inteiros, organizações inteiras, indústrias e sociedade como um todo, tá? E isso muda muito, muda muito. Eu gosto de trazer aqui, né, já falei das mudanças na profissão e nos negócios, mas eu gosto de trazer esse vídeo aqui, que também é uma sátira, é uma brincadeirinha que faz aqui, sobre como as coisas vão ser mudadas, como que a forma de fazer será mudada, tá? Então, bem aqui rapidinho aqui, o processo de contagem no armazém, geralmente a pessoa tem que bipar ali, né? Então, foi feita uma brincadeira de esticar o braço do rapaz. No processo convencional de uma fábrica, você tem que ir com a empilhadeira, descer o pallet, fazer o bip, ou ir com uma plataforma e fazer o bip e assim por diante. Agora, imagine esse processo todo mudado, usando novos dispositivos, novos, né, equipamentos para fazer o mesmo trabalho anterior. Né? Imagine agora o uso dos drones aí fazendo toda a contagem nesse almoxerifado. O que eu gosto de falar, pessoal, é que o trabalho está mudando e a gente precisa estar muito atento em toda essa transformação, tá? Eu sei que o tempo está curto, mas eu gostaria de compartilhar com vocês 7 dicas que eu aprendi em todo esse processo trabalhando com a indústria 4.0, tá ok? Eu vou ser bem rapidinho. Valiosas da minha experiência para compartilhar com vocês. A primeira dica, pessoal, é que você tem que usar a indústria 4.0 como a alavanca para impulsionar a sua estratégia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que não adianta nada você querer fazer indústria 4.0 se você não tiver clareza de onde você quer chegar, quais são os seus objetivos e qual que é a sua estratégia.
Usar tecnologia só porque eu gosto de tecnologia, que eu acho bonito, não faz sentido nenhum. Ela precisa trazer resultado. Então, primeiro, você tem que entender exatamente quais são as suas estratégias, quais são os seus problemas, para que você possa usar a tecnologia de uma forma cirúrgica e ali conseguir resolver os problemas e melhorar o seu resultado. A segunda dica, pessoal, é que dentro da indústria 4.0, tem um estudo da Acatec, que é a universidade ali, ela fala que a indústria 4.0 ela tem níveis de maturidade. Então, se você quer ser o profissional da indústria 4.0, você precisa ser capaz de definir o melhor nível de maturidade para cada processo. O que eu quero dizer com isso? É que nem sempre você vai colocar todos os processos no mesmo nível. Você tem que ter uma capacidade de gestão e de fazer escolhas, decisão, para que você coloque, para esse processo eu vou até o nível 3, para esse outro processo eu vou até o nível 6. Por que isso é importante? Para que você seja realmente eficiente nas suas decisões. Não gastar dinheiro desnecessário colocando mais tecnologia ou mais investimento do que precisa. Então, você pode chegar até um nível de investimento que já é suficiente para atender e realmente ter os resultados, como a gente falou na dica número 1. A terceira dica, pessoal, é assim, você precisa conhecer e ser capaz de unir as novas tecnologias com os velhos processos. Vocês viram o vídeo ali do drone? Ali tinha um velho processo de fazer a contagem dos pallets e dos itens dos pallets. Agora, a nova tecnologia é o drone. Como que eu coloco a nova tecnologia para fazer as mesmas tarefas nos velhos processos? Quem é o profissional do futuro é a pessoa que consegue enxergar essas possibilidades, ter essa criatividade e fazer esse tipo de inovação. Beleza? A quarta dica que eu trago para vocês é que você tem que aplicar as técnicas de gestão de projetos ágeis e entregar a indústria 4.0. O que eu aprendi, pessoal, é que a metodologia convencional de projetos, waterfall, cascata, que o pessoal fala, que é muito baseado ali no PMBOK, ela é muito engessada. Ela tem muitos processos, ela tem a aversão a risco, ela tem que ter um escopo muito bem definido, e isso não funciona quando você quer usar criatividade e aquele negócio de você unir o velho processo com a nova tecnologia. Você precisa testar muito, você precisa experimentar para conseguir saber qual que é o melhor caminho de projeto. E uma metodologia ágil de projeto é a metodologia mais eficiente, e eu acho que é o que eu testei aqui, o que mais funciona quando você quer fazer inovação. A quinta dica é a dica do... Deixa eu até aumentar o volume aqui para vocês enxergarem. Do servo 101. Qual parâmetro você deseja saber? Torque. Posso te ajudar em algo mais? Torque do servo 101. O valor do parâmetro torque do servo underscore 101 está em 30 Newton por centímetro. Posso te ajudar em algo? Aqui, pessoal, é a quinta dica. Faça a inclusão tecnológica com as pessoas da sua equipe. Esse bot que a gente criou aí, na verdade foi um menino que trabalha comigo, eu falei, eu quero que você desenvolva a Alexa da fábrica, que a gente tem tudo conectado agora e a gente queria ter informação em tempo real. Então, como que eu faço isso? Ele também não sabia como fazer, e aí a inclusão tecnológica foi ir visitar as empresas de tecnologia, conversar com os especialistas, para que a gente pudesse criar o nosso bot e a gente ter aqui em linguagem natural, mais ou menos igual o capitão falou com a nave. Puxa, eu quero saber o que vai acontecer com a minha máquina. Então, aqui a gente começa a transformar também o que era uma ficção em realidade. Na dica número 6, eu incentivo vocês a participarem de eventos, de feiras e ter contato com todo o ambiente de inovação.
né? Aqui é um exemplo, no ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá em Hannover, Messe, que na Alemanha, onde nasceu o termo Indústria 4.0. Eu fui fazer uma palestra lá falando sobre as tecnologias, o que a gente está fazendo aqui no Brasil, e realmente foi muito legal ter esse contato. Fui 2 vezes para o Vale do Silício, conhecer as empresas exponenciais, ter esse contato com a inovação, e esse ano também eu iria, só que por causa da pandemia eu tive que cancelar a minha viagem, na verdade está um hold, né, esperando abrir de novo o caminho, mas o que eu queria ressaltar aqui, pessoal, é não perder o contato com a inovação, para que você possa ser criativo, para que você possa conseguir conduzir os projetos da indústria 4.0, você precisa fazer isso. Agora, poxa, eu preciso ir para a Alemanha, ir para os Estados Unidos? Não. Há um tempo atrás, isso realmente era difícil ter contato com tecnologia, feiras aqui no Brasil, mas esse cenário mudou bastante, pessoal. Hoje a gente tem à disposição muitas oportunidades como essa que a gente está fazendo aqui no webinar, falando, né, essa palestra online, de falar um pouco de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, 3 anos atrás, quando eu comecei, eu criei um grupo no WhatsApp para trocar ideias com alguns amigos sobre tecnologia. Então, assim, você consegue encontrar ferramentas para todos os públicos. Tem gente que pode ir para a Alemanha, pode ir para os Estados Unidos, mas quem não pode, pode usar as ferramentas locais para poder proporcionar a mesma experiência de contato com a inovação. É isso, pessoal. Só para relembrar, a pergunta é, a indústria 4.0, ela pode ser humanizada? E aí eu falo sim, porque quem usa, quem é capaz, quem conhece, quem aplica, quem faz e quem participa, não são robôs, são pessoas. E é isso que a gente fala, que todo esse negócio de tecnologia são as pessoas que fazem toda a diferença, as pessoas que vão ser capazes de implementar essa tecnologia. Por isso que eu defendo muito que a indústria 4.0, ela é humanizada e ela não é só robô, beleza? A última dica que eu queria falar para vocês é a 7ª. Continue perseguindo os seus sonhos. Eu, quando comecei a minha carreira 20 anos atrás, eu acho que isso é legal para compartilhar com vocês, eu comecei como operador de máquinas numa grande empresa. E eu trabalhava ali no chão de fábrica operando a máquina. Todo o desenvolvimento, toda a busca por conhecimento, toda a vontade e sonhos que eu tinha de crescer, de dar mais oportunidade para minha família, fez com que eu aumentasse na minha carreira. Trazendo coisas novas e inovação para dentro do meu dia a dia, fez com que eu me destacasse como profissional e que eu fosse crescendo como carreira. Então, eu fiz esse artigo no LinkedIn, falando que desde o chão de fábrica até almoçar com o presidente da minha empresa, foi por causa de todo esse trabalho, isso me deixa muito orgulhoso e muito feliz, tá? Para fechar, já que a gente não tem muito tempo, eu tenho alguns canais de comunicação. Esse em azul aqui, esse código QR aqui, o QR Code, é do meu LinkedIn. Se vocês quiserem fazer contato comigo no LinkedIn, é só acessar esse QR Code aqui. Esse aqui no centro, aqui, é aquele grupo do WhatsApp que ficou crescendo, não coube mais no WhatsApp, e a gente teve que migrar para o Telegram. E no Telegram a gente tem mais de 700 pessoas no grupo, e é onde a gente, eu incentivo as pessoas a participarem, a mostrarem tecnologias, inovação. Então é um canal legal para a gente, e todos vocês estão convidados também a participarem. E, por fim, nesse da esquerda aqui, é a comunidade que eu criei junto com a professora Marta Gabriel, que fala um pouco sobre o futuro dos negócios. E a ideia aqui também é que as pessoas participem, que possam receber conteúdo sobre o futuro dos negócios, que possam escrever conteúdo sobre o futuro dos negócios. Tá legal, turma? Era isso que eu queria falar com vocês. Agora a gente vai abrir para perguntas, e eu queria que o Guilherme, o pessoal aí do CEPES pudesse dar continuidade aí do nosso processo, beleza? Depois ainda tem o código QR para a gente fazer a avaliação, tá? Tá aqui também, que depois eu vou compartilhar com vocês. Beleza. Primeiramente, antes da gente abrir para as perguntas, queria te agradecer, William, por estar aqui contando um pouquinho mais desse mundo disruptivo que a gente tem hoje em dia. E a primeira pergunta é do Caio, e ele perguntou:
Como as empresas podem aproveitar as tecnologias atuais para se aproximar dos clientes e criar um relacionamento? Alô? Vocês estão ouvindo? Sim, Vocês conseguiram ouvir a minha apresentação? Deu tudo certo? deu tudo certo. Ah, então tá bom. Legal, turma. Conseguiu ouvir minha pergunta de boa? Não ouvi, eu não ouvi Não você. ouviu? Não ouvi, desculpa, Meu Ian. Deus, não, imagina, problema aqui. Vou repetir aqui a primeira pergunta do Caio, e ele perguntou: como as empresas podem aproveitar as tecnologias atuais para se aproximarem dos clientes e criar um relacionamento? Excelente pergunta, tá? Tecnologia é uma fonte de você, né, como eu falei para vocês, a tecnologia ela pode gerar muitos dados e muitas informações de todos os canais de venda, de todos os canais de satisfação dos seus clientes, dos seus consumidores. Então, você pode ter feedbacks e online de tudo isso. E quando você usa esses dados, mais ou menos igual que eu falei que a Netflix faz, sabendo exatamente que cada trecho de filme, cada ator, qual que são as preferências dos consumidores, ela dá um novo patamar de conhecimento das marcas, das empresas, e a partir daí você pode usar essa informação, esses dados como informação, e gerar, né, a melhor experiência para os seus clientes. Você vai poder entender o comportamento das pessoas, mais ou menos que nem na Amazon Go, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês, a gente consegue ali entender muito forte qual que é o consumo, a preferência dos produtos, os produtos que mais saem das gôndolas e das prateleiras, e usar essa informação para um reabastecimento mais inteligente. Quando a gente está entendendo as tecnologias, por exemplo, do clima, você ter o entendimento disso, você pode montar a vitrine da sua loja, né? Hoje a gente não consegue ter o clima ele muda bastante, então a gente vai poder, de uma forma preventiva, fazer toda a troca da vitrine, sabendo que amanhã vai chover, ou amanhã vai fazer calor, ou amanhã vai fazer frio. Então, você usando essa informação de uma forma inteligente, você consegue potencializar o atendimento e conseguir entregar a melhor experiência para os seus consumidores. Tá ok? Muito legal. E antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria falar para o pessoal que está assistindo não ficar com vergonha, podem mandar suas dúvidas, qualquer que seja, aqui no chat. E então, vamos para a pergunta do Gustavo, que ele perguntou: sobre a impressão 3D de órgãos, dá para ter uma noção que ela pode ajudar muito o setor da saúde. No seu ponto de vista, em que momento isso estará iniciando bem? Acha que será possível? Sim, hoje já tem muitos casos sendo utilizados de impressora 3D na saúde. Por exemplo, na impressão de próteses, isso já está uma proporção bem elevada. Então, isso é muito legal, tá? Essa pergunta é muito importante, porque qual que é o futuro do trabalho, pessoal? O futuro do trabalho acontece no seguinte, que as profissões atuais e convencionais, elas começam a mudar um pouquinho o escopo e a forma de fazer as coisas. Então, agora a gente vai ter médicos que trabalham com tecnologia, nós teremos dentistas que trabalham com tecnologia, arquitetos que trabalham com tecnologia. Então, acho que isso é uma grande mudança que acontece em todas as profissões. E quando a gente fala exatamente nessas profissões de medicina, usando o uso da impressora 3D, já tem um uso bem em escala de impressão de córneas em 3D. Então, isso já é uma coisa que não está só no protótipo, já está começando a ganhar escala, e isso sendo um uso muito benéfico para as pessoas. A estimativa é que mais de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas no uso de uma impressora que imprimiu ali a córnea para aquela pessoa que precisava. Tá? Aí, quando você fala da manufatura aditiva, tem um monte de coisa legal. Dentro da indústria, hoje, por exemplo, eu já tenho mais de 5 mil peças impressas para a gente usar nas máquinas, nos equipamentos,
para a gente poder fazer os kaizens de melhoria contínua, para a gente poder fazer protótipos dos novos produtos da empresa, dos novos frascos, para a gente poder fazer simulação de um monte de coisa. Então, a impressora 3D, a manufatura aditiva, ela realmente é uma ferramenta muito legal, não só para usar dentro da medicina, mas em vários campos, em várias indústrias e vários setores. A próxima pergunta é do Matheus Ocatelli, e ele perguntou: seria correto dizer que com a Revolução 4.0, as habilidades mais valiosas serão de visão macro / top-down do que as habilidades técnicas em si? Eu acho que é uma mescla, tá bom? A gente vai ter, como eu falei para vocês, ali na minha dica, você tem que ser capaz de unir as novas tecnologias com os velhos processos. E quem é que consegue ter essa visão? São as pessoas que conhecem tecnicamente as tecnologias, conhecem elas de uma forma que, puxa, eu sei como ela funciona, qual que é o potencial, eu pesquiso sobre elas, mas que também conhecem o dia a dia da fábrica, ou dos processos, ou da onde você trabalha. Esse conhecimento técnico ainda é fundamental. É claro que outros conhecimentos são importantes, como a gente fala dos soft skills, né, que são aquelas habilidades de gestão. Você não pode mais ter líderes dentro da empresa que tenham um pensamento muito, né, engessado, um pensamento fora da inovação. Porque se essa empresa e esses líderes não tiverem um pensamento mais aberto de inovação, das novas tecnologias, eles vão ser empresas fadadas ao fracasso. Novas empresas, startups, elas sabendo e conhecendo as tecnologias e aplicando as tecnologias, se a velha empresa não reagir, não mudar o seu pensamento, as novas vão vir e vão sobrepor essas empresas velhas que não se adaptaram a essa transformação digital, a essa indústria 4.0. Então, eu penso que ainda vai ter pessoas com todo tipo de habilidade. E é claro que o profissional que tiver mais ampla essas habilidades, tanto como os skills de gestão, de comportamento, de postura, de liderança, quanto aqueles skills de conhecer as tecnologias, de saber conhecer os processos e saber fazer essa união, na minha opinião, são os profissionais mais completos. Que eu contrataria, certo? Certo. A próxima pergunta é do Juan, ou João, não sei. Sei que a indústria 4.0 é um tema muito extenso e complexo. Na sua opinião, atualmente, quais temas dentro da indústria 4.0 são mais promissores? Por exemplo, manufatura aditiva, IoT, etc. Sim, dentro da minha pesquisa de mestrado, o que eu tentei fazer, tá, pessoal? A gente tem várias tecnologias, né, e na verdade a BCG, a consultoria, ela fala que são 9 as tecnologias que são as habilitadoras da indústria 4.0. É claro que isso é uma questão de uma foto, né, as tecnologias vão avançando e essas 9 pode vir a 10, 11 e assim por diante, conforme a maturidade da tecnologia a ser utilizada. Agora, o que é legal, o que é importante é que na minha pesquisa, eu observei que existem tecnologias que são predecessoras a outras. O que isso significa? Que eu consigo entrar com tecnologias, ou eu preciso entrar tecnologias antes de outras. Quer ver um exemplo? A gente fala muito de realidade aumentada. Realidade aumentada é uma das tecnologias que está no auge aí. Só que não faz sentido eu colocar realidade aumentada se eu ainda não tiver num nível de maturidade da indústria 4.0 que eu consiga usar essa realidade aumentada. Agora, quando a gente fala de manufatura aditiva, eu já acho que ela é uma das bases dos níveis de maturidade da indústria 4.0. Eu não preciso de nada, de uma tecnologia antecessora para poder colocar a manufatura aditiva para funcionar. Agora, quando eu falo de realidade aumentada, eu preciso ter, né, as redes, as conexões, o meu Big Data, eu preciso ter o IoT bem estruturado para depois eu poder puxar isso na realidade aumentada.
Vocês estão entendendo que existe uma tecnologia que é após a outra? E dentro da minha pesquisa eu linkei exatamente isso. Onde entra cada uma das tecnologias? Qual seria a melhor sequência para isso? Para que você realmente consiga fazer todo esse projeto de indústria 4.0 acontecer e sair do papel. Não adianta pular etapa ou colocar uma tecnologia na frente da outra, porque você vai estar perdendo tempo, na minha opinião. A próxima pergunta é do Augusto, e ele perguntou: quais as tendências de mercado para o futuro da engenharia de produção em conjunto com a indústria 4.0? E quais impactos essa profissão pode sofrer? Tá, eu acho que a engenharia de produção é uma fantástica engenharia, né? Eu acho isso muito legal. E o que eu gosto muito da engenharia de produção é esse pensamento crítico de tempos e métodos, de você conseguir... Quando eu falei lá que você tem que ter um objetivo claro antes de começar a indústria 4.0, o que vai te dar clareza para você começar a escolher os projetos? É um bom entendimento de como funciona a sua fábrica. E, na minha opinião, o que faz você ter um bom entendimento é o próprio trabalho dessa engenharia de produção. A engenharia que vai pesquisar ali os processos, os métodos, a forma de fazer, a sequência ótima. Os sistemas de gestão, eles são importantes e, na minha opinião, eles nunca vão cair e nunca vão ser... Se eu realmente quero fazer uma indústria 4.0 correta, primeiro eu coloco o sistema de gestão para funcionar, eu entendo muito bem como é que funciona a minha fábrica, quais são as minhas oportunidades, as minhas perdas, e aí sim, depois que eu entendi muito bem como a minha fábrica funciona, eu vou começar a aplicar tecnologia. Agora, e isso quem é que vai entender muito bem como a fábrica funciona? São os engenheiros de produção, são o pessoal da engenharia. Eu acho que tem muito espaço para as engenharias trabalharem nesse universo da indústria 4.0, tá? Eu sou bem otimista para isso e eu acho que vai gerar muita oportunidade para todos vocês. A próxima pergunta é do Hiram, ou Irã, não sei de novo. Ele perguntou, a pergunta dele é dividida em duas etapas. A primeira etapa é como as pequenas e médias empresas levantarão recursos para poder implementar ações voltadas à indústria 4.0? Tá, legal, pessoal. Na minha opinião, o que eu acho é o seguinte, que não é falta de recursos. Quando eu falo recursos financeiros, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Recursos financeiros. Na minha opinião, o que falta é recurso humano, tá? Porque recurso financeiro, a gente tem que quebrar alguns paradigmas quando a gente fala de indústria 4.0. Como eu falei para vocês, houve uma transformação nos modelos de negócio, nas coisas, né? Tudo está mudando. E só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer a manufatura aditiva aplicada na minha fábrica, lá na empresa que eu trabalho, eu loquei uma impressora, uma impressora hobby mesmo, de bancada, eu fiz uma locação, e a partir daí eu comecei a fazer alguns experimentos e escolhi alguns cases para testar. A gente escolheu 20 cases, então a gente fez a engenharia reversa, redesenhou as peças, imprimiu elas na impressora 3D e a gente colocou elas em prática, em teste ali para funcionar. E aí a gente mediu a performance dessas peças sendo aplicadas no ambiente real, tá ok? Então foi isso que a gente fez. Das 20 peças que a gente testou, 17 deram certas. E aí eu montei todo o business case, o retorno dos investimentos para apresentar para a minha vice-presidência. E quando eu mostrei lá, eu falei, ó, isso aqui tem um potencial de ganho enorme, mostrei ali o caso financeiro, e qual foi a resposta da minha vice-presidente? William, você pode comprar a máquina. A máquina, uma impressora 3D profissional, ela está entre 350 a 400 mil reais, uma impressora 3D industrial, com uma precisão, né, para ser aplicada mesmo na indústria. A minha resposta para a minha vice-presidente foi, não, eu não quero comprar a máquina, eu quero continuar alugando. Então, a gente vê muito uma tendência
de que hoje a gente tem software como serviço, o chamado SaaS, a gente tem o hardware como serviço, o RaaS, a gente tem a infraestrutura como serviço. Então, quando eu penso em recurso financeiro e as novas modalidades de negócio, eu não preciso mais ter um dinheiro de investimento e colocar lá 400 mil reais para ter uma impressora. Mas eu posso fazer uma alocação dela por 7 mil reais por mês. Esse dinheiro eu tenho. Então, quando eu olho para pequena e média empresa, a gente tem que quebrar alguns paradigmas nesse sentido, de que eu não preciso investir muito, sabe, rios de dinheiro para conseguir ter os benefícios. Existem também empresas e startups que começaram a prestar serviços nesse segmento. Então, você também não precisa fazer aquisição de tudo. Você pode comprar o serviço dessas startups. Uma outra coisa também que eu acho que é importante falar quando a gente fala de pequena e média empresa, o que falta é recurso humano. Pessoas que saibam utilizar a tecnologia e aplicar. Então, por exemplo, quando você tem um Office 365 e tem todas aquelas ferramentas do Office 365, então eu consigo hoje criar o meu próprio aplicativo, eu consigo usar a realidade aumentada com o Office 365, agora lá no Power Apps ele já tem essa funcionalidade, eu consigo digitalizar a minha empresa, eu consigo transformar alguns processos de forma que eu consiga tirar dados para que eu possa ter essa informação. Hoje o Big Data, você compra ele como crédito em nuvem. Então, eu não preciso ter computadores gigantescos, investimentos nesse sentido, mas eu tenho uma conta lá na Amazon, no Google, que eu uso o Big Data para processar os meus dados. Então, eu queria deixar bem claro para todos vocês que a indústria 4.0 não requer grandes investimentos de dinheiro, requer grandes profissionais que consigam usar os recursos que existem. É claro que aquela empresa que consegue pagar mais, ela vai ter muito mais ferramenta. Só que não significa que aquela que não consegue ter tanto recurso, que ela vai ficar fora da indústria 4.0. Tá bom, pessoal? O que a gente precisa é ajudar as pessoas a implementar essas novas ideias da indústria 4.0 com as ferramentas e com os recursos que nós temos. A próxima parte da pergunta dele é se você visualiza aporte de incentivos por parte do governo. Sim, existem várias linhas de fomento, subsídios da parte do governo para isso, tá bom? A própria FAPESP, que teve agora esse mês, ela colocou 50 milhões de reais para poder incentivar projetos de indústria 4.0. O governo brasileiro colocou 8 bilhões de reais, o Ministério da Tecnologia colocou 8 bilhões de reais para projetos de indústria 4.0. É claro que, puxa, é o suficiente? Eu acho que ainda é pouco, pensando no Brasil, porque quando a gente compara o Brasil, que colocou 8 bilhões de reais, e a gente compara com os Estados Unidos, que colocou 400 bilhões de dólares, a gente ficou muito para trás. Mas a gente vê um grande movimento de todas essas nações, de todos esses governos, criando linhas de crédito, financiamento, subsídio, programas de incentivo para que possam as empresas aplicar a tecnologia, e fazer os projetos da indústria 4.0. A próxima pergunta é do Gustavo. Ele perguntou o seguinte: ao longo das décadas, já passamos por diversas transformações, trabalhos extintos e outros criados. A indústria 4.0 pode causar demissões em massa? Na minha opinião, é a mesma forma, vai ter trabalhos que serão extintos e outros trabalhos criados. Se vocês pararem para pensar um pouco, todas as revoluções industriais tiveram trabalhos extintos e trabalhos criados. Mas você tem mais criado do que extinto. E isso não vai ser diferente na indústria 4.0, na minha opinião, tá? A gente vai ter muitas novas profissões e muitas oportunidades para as pessoas. Você quer ver, na terceira revolução industrial,
quando surgiu ali o computador, as pessoas ficaram com medo do computador porque ele é capaz de fazer contas mais rápido do que qualquer ser humano. Então, as pessoas ficaram com os empregos ali, se sentiram ameaçadas de perderem os empregos para os computadores, porque até então tinha muitos empregos que necessitavam fazer contas e trabalhar de uma forma que o computador ia substituir muito fácil. Só que o que aconteceu? É claro que essa parcela dessas pessoas e esses empregos acabaram, mas vocês viram quantos empregos surgiram com a invenção do computador? Na indústria 4.0 não vai ser diferente. As novas tecnologias, as novas invenções abrirá portas para novas profissões de uma forma muito exponencial também, acompanhando tudo isso, tá? A preocupação que eu sempre falo, pessoal, não é perder emprego para máquina ou para tecnologia. A gente tem que ficar preocupado em perder emprego para os países que estão usando tecnologia primeiro que a gente. Então, se a gente não fizer nada, a gente vai perder emprego não para o robô, mas a gente vai perder emprego para os Estados Unidos, para a China, para a Alemanha, porque são países que já estão à frente em relação ao uso da tecnologia. E a gente precisa, não pode ficar para trás. A gente tem que conseguir correr atrás e tirar esse prejuízo, tá? Então, o incentivo aqui é que a gente faça, porque quando a gente compara a produtividade, né, para poder, um americano equivale a 4 brasileiros na questão de produtividade. Agora, imagine, se isso já está assim, imagine quando os Estados Unidos começar a colocar tecnologia em massa da indústria 4.0. Isso vai ficar muito pior, a questão da produtividade, e aí vocês sabem que a estratégia de uma empresa é produzir onde tem mais produtividade, porque assim você tem o custo de manufatura menor. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Eu ainda acho que, por mais que tenha incentivos aí do governo, eu acho que precisa ter mais incentivo para a indústria nessa questão de colocar mais tecnologia e a gente melhorar a produtividade. A próxima pergunta é do Iago, e ele perguntou: o quanto serviços como o Amazon Go impactam no preço final dos produtos? Tá, quando eu usei esse serviço, tem um custo um pouquinho maior, mas também porque a escala e a aplicação da tecnologia ela ainda é pequena. A gente sabe que para tudo é assim. Quando você começa, o custo é um pouco mais elevado, à medida que você vai tendo escala da utilização disso, você começa a diluir esse custo e você começa a ter um valor bem reduzido. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte, que quando eu perguntei lá para o rapaz que estava trabalhando na loja sobre o impacto do emprego no modelo Amazon Go, ele falou que o impacto não foi grande. Por mais que a gente não tenha ali os caixas para fazer o check-out, teve que ter um contingente de pessoa adicional para fazer o reabastecimento das gôndolas. Olha que interessante. Então, assim, por ser uma loja que entra e sai muita gente, numa velocidade bem grande pela facilidade, precisa ter mais gente agora para repor o produto na prateleira. Então, saiu ali dos caixas, mas mais gente ali para poder fazer esse respaldo para abastecer a loja. Então, mais uma vez, o emprego mudou de lugar ali, saiu do caixa e foi para ali, para o reabastecimento. É claro que logo vai ter um robô colocando os frascos na prateleira. E, cara, não adianta fugir disso. Mas aí vai ter que ter as pessoas que criam isso. É isso que a gente tem que ficar atento. Acabar com os trabalhos e atividades de pouco valor agregado, onde as pessoas ganham um salário pequeno, e tentar transformar essas profissões de valor agregado maior, onde a renda das pessoas também serão maiores. Então, a gente precisa estar atento, e eu acho que isso é importante a gente tá olhando, tá? Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria falar novamente que, para quem tiver dúvidas, alguma coisa aí, pode mandar, porque a gente só tem algumas perguntas a mais. E a próxima pergunta também é do Iago,
e ele perguntou: como podemos utilizar a indústria 4.0 para potencializar o processo de logística reversa e da economia circular? Quais tecnologias você acha que podem ter maior influência? Tá, pensando um pouco nessa parte de economia circular, cada vez mais as pessoas conectadas em plataformas e conectando, tirando os atravessadores, os grandes players, distribuidores, e eu ter muita facilidade de conectar com você, Ian, conectar com o Guilherme, e eu poder trocar serviços de uma forma mais rápida, assim, eu acho que isso acelera muito essas economias, esse tipo de modalidade da economia, né, nesse processo, tá? E a tecnologia, ela contribui muito para isso. Então, eu vejo que, por exemplo, na logística reversa, a gente poder saber exatamente onde estão os postos de coleta, ou você tem incentivo, colocar gamificação para que as pessoas se interessem cada vez mais em fazer a campanha seletiva, a levar o produto, um estímulo para levar o produto até um lugar de coleta. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Puxa, imagine que a pessoa agora, ou o próprio blockchain, pensando em saber onde que está indo o seu resíduo, para onde está indo a destinação. Cara, aí vai da criatividade e de fazer o uso da tecnologia, tá? Então, eu acho que tem muito campo ainda. O que falta, mais uma vez, é a gente explorar e conseguir achar as soluções certas com as tecnologias que nós temos disponíveis. Não pensar com os mesmos paradigmas, mas quebrar aí, pensar fora da caixa para aplicar as novas tecnologias nesses processos. A próxima pergunta é do Guilherme. Guilherme, você está aí? Você quer fazer a pergunta? Abrir o microfone? Alô, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, cara. Então, boa noite novamente, pessoal. Boa noite, William. A minha dúvida é a seguinte, com relação à impressão 3D. O senhor consegue ver como que a gente une essa tecnologia tão importante para a impressão, para a indústria 4.0 com outras tecnologias da indústria 4.0? Por exemplo, como que a gente une impressão 3D com IoT? Como que a gente une impressão 3D com inteligência artificial? Então, essa é a minha dúvida. Só um minuto, só complementando. Eu sempre tive a dúvida de, beleza, o blockchain está sendo muito utilizado hoje em dia, só que é justamente essa questão que o Guilherme falou. Como que a gente consegue unir, digamos, de uma forma mais palpável, todas essas tecnologias dentro da indústria, das startups? Tá, legal. Eu acho que isso é um grande diferencial de quando a gente fala da quarta revolução industrial, tá? Quando você usa a tecnologia isoladamente, você vai ter um patamar de ganho. Quando você consegue unir as tecnologias, você amplifica esse patamar do ganho. Quer ver um exemplo legal? A gente começou a fazer vários projetos de indústria 4.0 e um dia chegou um e-mail da secretária do presidente da empresa que eu trabalho falando que queria ter uma visita lá na minha área. Imagine o presidente da empresa ficar interessado pelo trabalho da indústria 4.0 e falando assim, eu quero ir aí visitar para saber o que vocês estão fazendo. Imagine a visibilidade, foi isso que me rendeu o almoço lá com ele, certo? Porque eu aproveitei essa visibilidade. E aí, quando eu fiquei sabendo que iria visitar a área, eu queria mostrar exatamente isso, que a gente pode ter sinergia entre as tecnologias. E o que a gente fez? A gente unificou, por exemplo, um carrinho autônomo, um robozinho autônomo, com um robô colaborativo em cima dele, que é o braço mecânico. Então, o carrinho autônomo ia levar o robô em cima, embarcado nele. E a ideia era que a impressora 3D, que eu estou produzindo lá na fábrica, então vamos dizer assim, eu coloco os trabalhos na impressora 3D, e por mais que o menino meu que trabalha lá com a impressora 3D faça uma otimização do planejamento, ele trabalha das 8 às 5 da tarde, ok? E aí vai acontecer que a impressora 3D está trabalhando, e acaba um trabalho, vamos dizer, 2 horas da manhã. Aí a impressora 3D vai ficar parada das 2 horas da manhã até as 8 horas, que é o horário que o menino chegou para trabalhar. Ou seja, eu estou com um problema aí de
sei lá, meu ativo está parado durante esse período. O que eu queria mostrar para o presidente da empresa? Que com as tecnologias a gente vai poder usar melhor todos os ativos. E o que a gente fez, então? A gente conectou a impressora 3D à nossa rede de dados, a gente colocou sensores de IoT na impressora 3D, e à medida que o trabalho da impressora finalizou, ela manda um sinal para a rede, essa rede está conectada com o meu robô colaborativo e com o meu robô autônomo, o robô autônomo vai até a impressora, ele abre a impressora, ele tira o trabalho de dentro da impressora, coloca de novo uma bandeja vazia e faz o start do trabalho para continuar imprimindo. Ou seja, aumentar a produtividade. Vocês perceberam o link? Tenho a manufatura aditiva, eu tenho os sensores de IoT que me fala que hora que ela começou, que hora que ela terminou, os dados extraídos da impressora. Isso está tudo interligado na minha rede. À medida que eu aprendi e vi que o trabalho finalizou, eu mando um sinal para o meu robô colaborativo que está embarcado no carrinho autônomo, o carrinho autônomo vai até lá na impressora, abre a porta da impressora e faz o trabalho continuar. Isso que eu queria mostrar para ele, que com a união das tecnologias, eu ganho produtividade, tá? Esse é um exemplo simples de aplicação, tá bom, Guilherme? Mas dá para fazer outras aplicações fazendo as conexões. Você quer ver? A gente está fazendo agora que dentro da impressora 3D, a gente está colocando uma tag de RFID. Eu vou imprimindo e coloco uma tagzinha de RFID dentro da minha peça que eu imprimi. E com isso eu consigo saber a localização da peça e, por exemplo, uma garra do robô que eu imprimi na impressora 3D, ela tem uma tagzinha que é a garra do produto A. Se eu coloquei na receita do produto que eu vou rodar o produto A, e se por acaso a garra que tiver conectada no robô for do produto B, porque tem uma tagzinha que sei qual que é a qual que é a B, eu não deixo a linha rodar e mando um alerta, ó, você não fez o setup ou o ajuste de máquina corretamente. Você que está colocando a garra A na hora de rodar o produto B. Você está vendo a conexão, mais uma vez, de imprimir dentro da peça em 3D, colocando uma tagzinha igual do Sem Parar lá dentro da peça. Mais uma vez, união das tecnologias, tá? E aí, o que precisa é isso, essa criatividade, saber fazer essa integração, que aí o seu resultado vai aumentar, o potencial aumenta bastante. Muito obrigado, William. Exemplo muito bom. Muitas possibilidades. Sim, obrigado. Sim. Obrigado pela pergunta, Gui. E seguindo aqui, a próxima pergunta é do Lucas Monteiro, e ele perguntou, na indústria 4.0, vamos ter muito mais o uso da tecnologia? Como vai funcionar a segurança de tudo isso? Tá, pensando em segurança cibernética, né, eu acho que é esse o teor da pergunta, a indústria 4.0, ela não trabalha sozinha e o tema, né, a tecnologia da segurança cibernética é fundamental em tudo isso. A gente sabe que tanto a tecnologia, tem pessoas que usam tecnologia para o bem e tem pessoas que aproveitam disso para poder fazer alguma coisa errada com a tecnologia também. Então, a gente precisa ter um sistema robusto de cibersegurança para que os nossos sistemas não sejam invadidos, uma vez que a gente está cada vez mais conectado, cada vez mais fazendo uso de nuvem, fazendo uso de mandando dados para algum lugar. Então, a gente não pode vacilar na questão da segurança eletrônica, tá? Então, a gente tem que ter os protocolos, a gente tem que ter os firewalls, a gente tem que ter todos os sistemas e dispositivos de segurança eletrônica para evitar qualquer ataque de hackers nos nossos sistemas, que isso pode comprometer muito a nossa produção, a nosso negócio, as nossas vendas, tudo que está conectado agora que você quer ter essas informações cada vez mais juntas, né? Então, é fundamental. Então, mais uma vez,
uma profissão que eu acho que vai estar muito em alta são as pessoas que ficam olhando para esse lado de entender essa parte da segurança da informação. A próxima pergunta é da Thaís, e ela perguntou o seguinte: as alterações climáticas podem acelerar o processo de transição da indústria 4.0? E você acredita que ela pode minimizar as emissões de gases do efeito estufa? Eu acredito que sim, né? Eu já começo a pensar aqui em ideias de como que a gente pode usar a tecnologia para fazer isso, tá? Eu acho que é sempre esse o exercício, né? Tem que vir a pergunta e já começar a pensar, processar aqui como que a gente pode usar a tecnologia para isso. Você quer ver um exemplo legal? Eu acho que o que acelera a indústria 4.0 é a própria pandemia que a gente está vivendo, tá? Tem até alguns memes na rede por aí, né? O que acelerou a minha transformação digital, o que acelerou a minha indústria 4.0 foi a pandemia. Por que eu falo isso? Porque o cenário da indústria, hoje a gente tem uma indústria brasileira muito manual, muitos postos de trabalho com atividades repetitivas. E as fábricas estão cheias desses postos de trabalho. À medida que eu comecei a ter restrição de transporte, restrição de pessoas afastadas em grupo de risco, a própria questão do isolamento social fez com que o meu efetivo dentro das fábricas diminuísse bastante. E por mais que as fábricas sejam fábricas que produzem itens essenciais, você teve restrição das pessoas. E quando você tem processos manuais, você precisa e depende muito das pessoas. Agora, se você já tem uma fábrica mais automatizada, você consegue produzir com menos pessoas. Então, isso acelera e isso dá um olhar diferenciado para que aquelas, né? Por exemplo, eu fui visitar a fábrica que produz o iPhone, né? Que produz ali o telefone, o smartphone. Na fábrica do iPhone, a linha de produção tem 100 pessoas. Imagine um elemento tão tecnológico que a gente tem, que a gente usa, mas na hora de produzir o próprio elemento, tem 100 pessoas numa linha de produção. Aí vem a pandemia, e a pandemia faz com que, sei lá, metade das pessoas não possam ir trabalhar. Como que você continua produzindo? Você não faz. Então, isso acelera o mindset da liderança e das empresas. A mesma coisa vai acontecer na parte do meio ambiente. Quer ver exemplos muito interessantes? Na fábrica que eu trabalho, a gente está fazendo muito uso do IoT para poder medir o consumo de energia elétrica, o consumo de água. Então, até então que a gente tinha algumas informações, né, eu chamo que antes disso a gente tinha tudo molecular. O que é isso? O moleque vai lá e faz a leitura do hidrômetro. Então, não é mais molecular, agora é indústria 4.0. Você coloca um sensor no hidrômetro e você recebe em tempo real o consumo da água. Às vezes a gente tinha vazamentos por dias de desperdício de água, porque a gente não conseguia detectar que tinha um vazamento. Agora, com os instrumentos de IoT nessas linhas de água, de consumo, você consegue perceber quando acontecem os desvios. Isso olhando, você está vendo, para sustentabilidade, olhando, né, no uso disso. Quando a gente fala do clima, a gente também pode ter toda a parte preditiva para a gente evitar algum tipo de problema, de prejuízo, então isso também pode ser usado. E quando a gente fala de logística reversa, a gente fala de tudo, né, essa parte de meio ambiente, eu acho que os sensores, o IoT vai ser uma baita de uma ferramenta para a gente poder entender cada vez mais as cadeias logísticas, cada vez mais entender aonde estão os desperdícios, para que a gente possa fazer projetos e planos para que a gente tenha cada vez mais o meio ambiente mais preservado. Legal. Pessoal, gostaria de informar que o tempo de perguntas foi encerrado. A gente vai fazer as últimas 3 perguntinhas por conta do horário. As próximas 2 perguntas são do Jefferson, e ele perguntou o seguinte: podemos utilizar a indústria 4.0 para auxiliar em algum processo referente a esse período de coronavírus? Se sim, poderia dar exemplos?
Sim, eu falei agora um pouco do exemplo, né, de as fábricas serem mais automatizadas ou ajudar no distanciamento social. A próprias sistemas de câmeras, né, a gente está falando muito de video analytics. Hoje tem uma ferramenta dos vídeos analytics que você consegue detectar a temperatura das pessoas. Então, imagine que para você ter o maior controle das pessoas que estão com febre ou com sintoma de febre, você possa ter uma câmera fazendo a varredura dos seus colaboradores e entender aquele que está com um sintoma da Covid, por exemplo. Então, é um uso da tecnologia nessa crise. Que mais que a gente pode falar? Eu acho que é isso, viu? Tem mais exemplos. Se a gente começar a processar um pouquinho mais aqui, a gente também consegue entender como que a gente pode usar mais a tecnologia para ajudar nesses processos, né? A gente fez muito face shield, sabe aquela máscara para os colaboradores dentro da empresa, usando a impressora 3D. Então, a gente fez o EPI de proteção usando a impressora 3D. Então, dá para utilizar, sim, as tecnologias e as soluções para ajudar na questão aí da Covid-19 também. Acho que é isso. Beleza. O Jefferson também perguntou, como podemos usar a indústria 4.0 no que tange a melhoria em estudos, aulas online, EAD? Tá, olhando para EAD 4.0, eu acho que a gente pode pôr um sensor nos alunos para ver se eles estão dormindo, sabe, esse tipo de coisa, né? Para ver se estão atentos, acompanhando a aula. Não sei, pessoal, acho que vai muito da criatividade daqui para frente. Eu acho que tem margem e campo para tudo. Eu acho que a gente começa a ter algumas facilidades que a tecnologia nos traz, que elas podem ser aplicadas e assim a gente ganhar muito em todos os processos. E eu vejo que na EAD, no ensino à distância, não vai ser diferente. Vamos à última pergunta do dia hoje, que é do Matheus, e ele perguntou, qual é o papel do profissional de tecnologia na indústria 4.0, considerando que no futuro próximo todos devem ter maior conhecimento nessa área? Eu acho que a primeira coisa, né, pensando dos profissionais de TI, tá? Acho que isso é a pergunta que está muito envolvida. A primeira coisa que os profissionais de TI têm que ter é ter muito uma atitude colaborativa por causa desse movimento. A gente vê uma tendência muito grande de que muitas pessoas começam a ter acesso à tecnologia. E o profissional de TI, ele não pode ser uma barreira para isso. Se sentir ameaçado e achar que se as pessoas começarem a usar mais os aplicativos, usarem mais as linguagens de programação, que o emprego dele vai estar ameaçado, tá bom? Então, acho que tem que ter uma mente muito aberta aí e ser já uma postura, né, aí o que sobressai é aquele soft skill, a postura colaborativa do profissional, que ele tem que trabalhar junto com isso. Ó, quer ver um exemplo muito forte que aconteceu no meu caso? Eu sabia que o uso do Big Data, dos algoritmos, dos analytics ia aumentar muito com a indústria 4.0. E dentro da minha equipe lá na fábrica, a gente não tinha um profissional que conhecia muito disso. Então, o que eu fui fazer? Eu contratei um cientista de dados dentro da minha área. Cara, o cara veio lá, tinha trabalhado na França, na África do Sul, e ele veio trabalhar com a gente, o cara super crânio, formado no ITA. Então, assim, um currículo muito bom. E ele veio com vontade de começar a fazer os algoritmos, de começar a colocar machine learning, colocar inteligência artificial nos nossos processos. Só que aí, quando eu fui pedir acesso para o pessoal de TI, para ele acessar a nuvem, para ele acessar os dados, cara, ficou 6 meses para o pessoal de TI liberar o acesso. Por causa desse medo e essa preocupação de que, que esse cara vai roubar o meu trabalho. Então, isso não pode acontecer, pessoal. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais um pensamento colaborativo, um pensamento de que a gente pode construir junto todas as soluções. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença nesse mercado e nessa indústria 4.0, esse ambiente cada vez mais colaborativo. William, muito obrigado por ter respondido as perguntas, muito obrigado pelo seu conhecimento.
E eu passo a palavra agora para o Gui. E é isso, muito obrigado. Ô Gui, eu vou colocar aqui o slide, né? Ah, sim, por favor. Deixa eu colocar o slide aqui com... Vocês estão conseguindo ver a tela? Não estamos. Não, nada ainda? Se o pessoal está conseguindo enxergar, eu não estou, não. Então, vou tentar de novo aqui. Compartilhar a tela, agora vai. Agora você está vendo, Guilherme? Agora estamos vendo, sim. Tá, esse foi o que você me pediu para colocar esse QR Code para o pessoal imprimir o certificado e fazer o feedback da palestra de hoje. Isso mesmo. Então, eu queria agradecer você, William, por essa palestra excelente, muito didática, muito obrigado de verdade. Respondeu muitas perguntas, acho que o pessoal deve ter gostado bastante. Também agradeço vocês que participaram, muito obrigado novamente. E o William já comentou, mas não se esqueçam de pegar o QR Code ou entrar no link do chat para pegar o seu certificado e também dar um feedback para a nossa palestra. Sejam sinceros, tranquilo, a gente sempre que está querendo melhorar, então sejam sinceros na resposta. Então, por hoje é só, pessoal, até semana que vem. A semana que vem a gente tem a próxima palestra da CEPS em casa, é a de processos seletivos. Então, boa noite e aguardo vocês lá. Muito obrigado de novo. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fico muito feliz de ter compartilhado. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.